Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Nossa atitude com quem nos persegue. O que nós precisamos entender? Se trata simplesmente de uma atitude, de uma maneira de viver, numa perspectiva de fazermos simplesmente um ato de obediência? Ou precisamos entender por que devemos agir dessa maneira? Essa é a questão que precisamos refletir. Paulo, lá em Romanos 12, 19 a 21, fala a seguinte coisa: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que nós precisamos entender acerca do que ele está falando. Se trata simplesmente de uma atitude com relação a quem nos persegue? Não é só isso. A gente precisa ir um pouquinho além em termos do que ele está escrevendo. Logo no início do capítulo, ele fala acerca do verdadeiro culto. Do culto que se traduz em uma oferta a Deus, em ofertarmos a nós mesmos para que as pessoas possam conhecer o Pai. É disso que se trata o culto. É disso que se trata viver a nossa vida. Ele fala para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como nós experimentamos? Quando nós temos o discernimento do nosso papel neste mundo. Pois só assim compreenderemos o que Deus fala acerca da sua vontade e de como deseja que nós vivamos. E não se trata simplesmente de um aspecto de uma obediência pura e simples, para que fazendo estas coisas ele se agrade de nós e assim nos beneficie e nos abençoe, não revelando sua ira sobre nós. Não se trata disso. Isto que a gente precisa entender. Porque, a partir do 12, ele começa a explicar as atitudes que devemos ter diante das situações. Não se trata simplesmente de como tratar aquelas pessoas que nos perseguem. O que nós precisamos entender é quem nós somos, pois só assim nós compreenderemos a maneira de vivermos neste mundo. Paulo nos chama para vivermos a nova realidade, a realidade espiritual que fomos inseridos. Nós fomos, como lemos já, feitos à imagem de Cristo. Nós fomos criados à imagem de Cristo. Precisamos santificar o nosso procedimento. Por que nós santificamos o nosso proceder, as nossas atitudes, as nossas ações? Para revelarmos a obra de Deus que ele realizou em nós, nos tirando das trevas e nos levando para o seu reino. Isso que a gente precisa entender. Primeiro, nós fomos tirados do reino das trevas e levados para o reino de Deus. Agora somos um povo separado. Somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E não só isso, fomos feitos à imagem de Cristo. Recebemos, ou seja, somos coparticipantes da natureza de Deus, da vida de Deus. Fomos feitos um novo ser, uma nova criatura. Somos agora um ser espiritual, nascemos de novo, nascemos do Espírito, fomos reconciliados com Deus, fomos inseridos na vida de Deus. Nós somos pedras vivas do seu tempo. O que ele nos chama para vivermos é vivermos como Cristo, ou seja, andarmos neste mundo mostrando, revelando a autoridade de um Filho de Deus. Jesus mesmo diz: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está chamando é para que nós santifiquemos o nosso proceder, ou seja, passemos a agir como Deus diante das pessoas. Ele nos fez seus filhos para agirmos como ele diante das pessoas. Então, sendo eu filho,
tendo recebido da sua vida, da sua natureza, compreendendo que o verdadeiro culto está em eu fazer da minha vida a oferta, para que Deus seja visto em mim, para que Ele seja conhecido através da minha pessoa, nós precisamos entender que nós, como pedras vivas do templo que Deus está construindo, como pedras vivas da sua morada, da sua família, do seu povo, povo separado para viver conforme a vontade de Deus. O que na realidade Ele nos chama para viver é o que Ele planejou para o ser humano. Que sendo um ser humano, nós nos empenhemos, para que nós sendo um ser espiritual, como Ele nos chama para ser, como Ele nos chamou para ser, nós vivamos neste mundo como ser humano que Ele planejou, na plenitude da sua vontade, revelando o Deus invisível. Andarmos como Cristo é, na realidade, revelarmos o Pai ao mundo, é manifestarmos a sua vida. Nós fazemos essas coisas, ou seja, se o nosso inimigo está com fome, com sede, e nós suprimos essas necessidades, não se trata simplesmente de uma boa ação, mas de revelarmos quem nós somos em Deus, ou seja, revelarmos que somos como Deus, que somos como seus filhos, que nascemos do Espírito para revelar Cristo ao mundo. Por isso, a nossa jornada se trata de uma jornada de crescimento, de amadurecimento, de conhecimento dessa vontade de Deus. Por isso que Jesus falou na sua oração que a vida eterna está em conhecer o Pai e é Jesus Cristo a quem Ele enviou. Por quê? Porque tendo da vida eterna, nós não podemos viver de outra maneira diferente do que Ele viveu e revelou neste mundo. Nós somos chamados para isso, para revelarmos o nosso Deus. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e vivermos a vontade do Pai, glorificando e louvando o seu nome, honrando e glorificando quem Ele é por meio das nossas atitudes, das nossas ações, revelando o conhecimento que a gente tem de Deus. A gente precisa entender isso. Este é o verdadeiro culto. Esta é a verdadeira razão e a forma de vivermos neste mundo. Glorificando o Pai, fazendo coisas como tratar bem aqueles que nos perseguem. Porque só assim revelamos a misericórdia, a graça e o amor de Deus. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos conduzir segundo aquilo que seja a vontade do Pai, como uma oferta em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.